E tem outra situação, né? Eu faço uma leitura, mesmo a gente tendo algumas informações, muitas vezes, do que acontece, eu faço uma leitura em relação ao efeito contrário. O que o Renato quis com isso? Alguns estão dizendo, não, o Renato queria tirar o peso da derrota e tudo mais. Não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Renato está fazendo alguma coisa para ele mesmo não se credenciar a ficar, porque me parece que o Renato meio que encheu o saco mesmo. Isso pode acontecer, isso já aconteceu. O Renato já pediu para sair em outros momentos. E o Renato, ele tem um ponto que facilita a saída e o pedido de saída dele. Ele não tem nenhum tipo de multa no contrato. Ele pode pedir para sair ou ele pode, o Grêmio pode demiti-lo sem pagar nada para ele. Então, assim, me parece, e eu vou te falar bem sinceramente, e se eu puder, eu vou perguntar ao Renato na próxima oportunidade que eu tiver. Inclusive, Gabriel, informação que eu tô falando que pode rolar coletiva na quinta-feira no retorno, viu? Desculpa te interromper. É o que está sendo falado, informação lá do Careca de Saber, lá, o Leonardo Miller, amigo nosso. Falando em informação, informação de momento agora, de 8 minutos atrás. Flamengo oficializa, Tite é o novo técnico. Completa, Gabriel. Então, se a entrevista for na quinta ou na sexta, tá? Independente do dia que for, né? Se o Renato não voltar na quinta, por exemplo, que é feriado, se ele voltar e quiser ficar mais um dia de folga, não tem problema, eu vou na sexta lá para conversar. E eu vou perguntar para ele, será que o Renato, enquanto o Renato, porque eu não preciso dizer mais nada, ele é o Renato, a representatividade que ele tem para a torcida do Grêmio, para a direção do Grêmio, para as pessoas do futebol e que seguem o Grêmio e que nem precisam ser gremistas, sabem do tamanho que ele tem. Será que ele sabe da importância de uma atitude como essa que ele tomou? E foi a pergunta que eu fiz ontem na coletiva para o próprio Guerra, e o Guerra, constrangido, me respondeu dizendo que realmente ele não concordava com o que aconteceu, e o Guerra ontem constrangido, inclusive discordou do próprio treinador interino ali no momento da coletiva, que foi o Alexandre Mendes, dizendo que realmente a performance do Grêmio foi ruim. Então, assim, o Renato tinha por obrigação dar a coletiva. O Renato tem condições financeiras de fretar um avião para ir a hora que ele quiser para o Rio de Janeiro. Eu, como gremista, fico chateado, constrangido, decepcionado e me sinto como um cara que trabalho todos os dias com o Grêmio, para o Grêmio. Claro que eu também sou remunerado de forma indireta por trabalhar com isso, né? Alguns podem dizer que eu me sirvo do Grêmio, né? Contrariando a frase célebre do nosso ex-presidente, mas eu digo o seguinte, o Renato ontem tinha a obrigação moral de, numa derrota, explicá-la. Numa vitória, eu até entenderia se ele não falasse. Acho errado, mas entenderia. Numa derrota, ele tinha a obrigatoriedade de explicar o porquê perdeu. Se ele vai fazer isso na quinta ou na sexta-feira, não me adianta mais. Eu já posso tomar todos os partidos que eu quiser, eu posso fazer todas as análises que eu quiser, sem ter a opinião do meu treinador, e aí ele vai ficar batido nessa, porque para mim ele errou, e errou muito feio.